Olá, meus amigos, aqui Gilmeric, o Conde Basílio. Estou aqui dentro do Templo Escola, bem aqui no cantinho de seu Tranca-Rua das Almas, na minha sala de consulta, para falar com você sobre quem é o meu Exu. É a pergunta que todo mundo às vezes escreve para mim, ou quem vem se consultar quer saber qual é o Exu dela, como é que é o nome dele, quem é? Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com este tema importantíssimo. Quem é o meu Exu? A maior pergunta que nós temos o tempo inteiro nas consultas aqui, pessoas querendo saber quem é meu Exu, quem é minha entidade, quem é meu cigano. E cigano é Exu? Tem Exu cigano, tem Pombagira cigana, mas uma coisa e a outra. E seu Zé Pilintra, ele é Exu? Eu tenho o seu Zé Pilintra na minha tronqueira. Tá certo? E seu Zé Pilintra é de esquerda ou de direita? Olha, a pergunta que todo mundo hoje em dia faz. É de esquerda ou é de direita? E qual é a importância de tudo isso? Bom, então fica aí até o final desse vídeo para você saber todas as perguntas que nós temos aí sem resposta agora. Bom, Exu, quem é o seu Exu? O meu Exu guardião é Tranca-Rua das Almas e Maria Padilha das Almas. É o casal, é o homem e a mulher, todos têm um Exu e uma pombagira. Eles são o nosso dispositivo de defesa, a nossa força, né, no plano astral. Como tem nos outros vídeos falando várias vezes sobre Exu, é muito importante saber que nós temos o Exu guardião. Ele tem missão com o encarnado na Terra, o Exu guardião. Seja você de qualquer religião, você vai ter o Exu e a pombagira. Ali, a força e a sedução, a magia, tá ali os dois juntos. Todo e qualquer encarnado tem o seu. Mais evolução, menos evolução, depende de você. Quantos passos vocês dão para frente, quantos passos vocês dão para trás. Porque Exu, ele tem essa dualidade e essa programação. Tem outro tipo de Exu? Tem. Exus de trevas que ficam no umbral, abaixo do nosso joelho. Assim, existe um plano espiritual negativo onde ficam os espíritos de baixa grandeza. Por que são espíritos de baixa grandeza e espíritos trevosos? Então o Exu é diabo? Não, gente. Não ficam só, o umbral não fica só os Exus, também ficam os Eguns, também ficam todos aqueles espíritos que têm uma missão na Terra e renegaram essa missão, mas querem insistir em ficar na Terra. Eles ficam num plano abaixo, pesado, denso. Por quê? De revolta. Porque são espíritos revoltosos que renegaram a sua missão, estão aqui e ficam nesse plano energeticamente, em um intermédio entre o plano vivo e o plano espiritual. São como, sabe a lenda dos mortos-vivos e essas coisas assim? Então, eles ficam ali. Por quê? Porque eles renegaram a missão. E o Exu guardião, ele fica? Não. Ele habita o mesmo nível, o mesmo plano. Ele é a comunicação entre os planos superiores e os nossos. Ele tem a dualidade, ele tem os desejos e as forças dos encarnados. Ele também pode querer o bem como querer o mal, como nós encarnamos, o yin e o yang. E os trevosos, eles se passam por entidades com missão. Então eles são espíritos mentirosos, eles mentem, eles enganam, eles energeticamente sugam, eles são pesados e eles te arreiam para baixo. A incorporação com esses espíritos existem? Existem. E é muito mais frequente do que a gente imagina. Às vezes é até as primeiras entidades a conseguir se comunicar com um médium, uma pessoa que tem a mediunidade de incorporação, às vezes são os trevosos, que vai te arrastar para baixo, vai te puxar. Eles vão criando força, sugando a nossa energia do ectoplasma, que é a energia vital, da nossa tristeza, e eles vão ganhando força, e nisso eles vão te puxando cada vez mais. Já percebeu que algum da gente fala assim, nossa, eu tô super pesado hoje, porque você tá conectado, e eles sempre alcançam a tomada é o nosso umbigo, o chakra umbilical aqui, que é o plexo solar, que gruda aqui, ó,
e aí ele pluga em você e vai sugando. E daqui que ele consegue também te movimentar e te fazer torturar. Então ele consegue puxar a sua energia de lá para cá para trazer essa coisa assim pesada. Por que eu estou explicando dando toda essa volta, sendo que o tema é saber quem é o seu Exu? Aí que tá. Por isso que você tem que tomar muito cuidado, saber distinguir os planos espirituais, o que habita a nossa nosso plano espiritual à nossa volta, e saber os níveis em que existe essa espiritualidade, é saber distinguir qual coisa. Já viu aquelas pessoas que falam que recebem não sei quantos Exus? Eu tenho Exu fulano, Exu beltrano, Exu ciclano, não. Você tem o Exu guardião, o Exu e sua pombagira. Esses são os principais, que correspondem junto com a energia que vem do teu orixá de cabeça, que a tua força tem tudo predestinado ali, para você, ser humano, ter uma missão na Terra. Então, todo aquele critério. Às vezes a gente tem um Exu de trabalho, que é aquele que a gente põe na incorporação, é o que a gente mais trabalha com ele, tudo assim, mas tem o guardião que vem do santo, que é aquela mediação da energia. Às vezes ele trabalha só no plano espiritual, às vezes não trabalha na incorporação. Outros sim, mas essa quantidade de Exu, tenho 7, tenho 10, tenho 20, são trevosos. A grande maioria das vezes é trevosos. Existem planos e lugares espirituais e giras em terreiros que vibracionam com essa energia de fazer Exu, de moleque de recados, de tudo assim, com esses Exus assim de umbral. Eles é aquele Exu de troca. Qualquer coisa, faz uma coisa, eu dou isso, você acaba com fulano. Dou ciclano, você acaba com beltrano. Então essa barganha é com eles lá, dos Exus trevosos. Eles precisam dessa energia terra, dessa monte de despacho, de coisas assim, de amarrações e maldades. Quem fazem é eles. Eles não. É outra coisa. Eu frequento uma quimbanda e assim assado será. Você tem que ver quem é sério e quem não é. Tem muito circo aí. Tem muita gente matando bois gigantescos assim e colocando isso no TikTok. E engraçado que a plataforma não derruba, e a gente de falar palavras, né, que possam falar nomes de doenças, ou sobre violência, sobre crime, qualquer coisa assim que tenha uma coisa, derrubam o nosso vídeo. Mas as plataformas colocam esses boçais aí ostentando e colocando e vendendo o tempo inteiro uma falsidade, e a gente paga este preço. Porque todo mundo que vê a gente na rua acha que a gente é igualzinho aquele ali do TikTok, que tem aquelas imagens gigantes, que tem aquelas coisas, que tem não sei o quê, que tem aquela maldade e aquela história fajuta. É triste, é triste. Teria que mudar? Teria que mudar. Teria que ter uma lei contra isso? Teria que ter. Mas teria tanta coisa nessa vida e não tem. Então a gente tem que trabalhar com o que tem. Esses que trabalham dessa forma, com essas entidades, têm essa flexibilidade de dar nomes à sua entidade. Você vai num terreiro, chega lá, o pai de santo, ou isso, aquilo, te diz, você tem fulana, você tem Maria Padilha, você tem o Exu não sei o que, tem Exu gato preto, Exu não sei o que, Exu do ouro, ele vai inventar uma gama de nomes e vai colocar ali para você, mas tudo aquilo tem a ver com um plano sobre você que ele tem na casa ali, para te segurar, para te encher a bola, para te fazer, para te cuidar, para dizer que fez um assentamento, que te amarrou e te colocou ali. Então a preocupação de quem é o meu Exu não precisa estar em primeiro plano, porque ele só vai dizer um nome e uma referência se você for um médium de incorporação. No momento certo ele vai falar e vai dizer, ele vai se comunicar e dizer como ele quer ser chamado, né? Qual é o nome que ele quer ser chamado, como é que ele se apresenta para você, ou num sonho. Mas e no jogo? Não, o jogo, gente, não dá nomes. Você tem, tanto no jogo de carta quanto no jogo de búzios, no candomblé, ele não vai dar o nome do teu Exu. Primeiro porque no candomblé não cultua esse tipo de Exu de entidade de Umbanda. O que cultua já é uma mistura, então já não dá para confiar. Então, o nome, ele indifere.
quem vai ser? Você sabe que ele tem o seu guardião. Saber o nome dele não vai fazer o seu contato com ele ser maior ou menor. Se ele quer que você saiba um nome, ele vai colocar este nome para você. Você tem que começar a aprender a confiar na sua intuição, ao que você tem, o que você sonha, o que você sente, o que você fala. Na espiritualidade, vale muito mais o que vem do coração, o seu contato com ele, do que o intermédio. Do que passar pela boca de um suposto pai de santo ou de um suposto médium que você confie, que vai, e ele vai dizer os nomes para você. Caso, pode ser que outro Exu venha em terra e ele venha, e ele visualize e ele fala, olha, fulano está aí do teu lado. Mas você tem que saber se ele vai te confirmar isso ou não. Então é muito importante essa fusão e a comunicação que você tem para com a entidade. O que é importante você saber? Isso que eu desde o começo eu estou te falando. Qual é a função dele, quem ele realmente é, o que realmente Exu representa e a diferença entre os Exus de trevas e o Exu guardião. O Exu guardião é você, a tua representação. É tudo que você sente que vai mandar para o outro ou que vai receber do outro. Ele é o filtro, ele é a defesa, ele é a sedução, ele é a força, ele é você no plano astral. Então, assim, ele é um reflexo de quem você é. Não os trevosos. Os trevosos já são Exus de mandinga, de feitiço, de trabalho, de baixa grandeza. E a pessoa que trabalha com isso, e que pede, e que vende isso para você, é de baixa grandeza. Não tem evolução espiritual em fazer trabalho para amarrar, para modificar a personalidade de alguém, ou querer de alguém, ou mandar alguém de arrasta para cima na entidade. Qual é a entidade guardiã e protetora que faria isso? Existe acender uma vela para Deus, outra para o diabo? É aí que está essa dualidade. E é essa confusão quando se fala de Umbanda de direita e de esquerda. Colocam um no céu, o outro no inferno, a história. E não é isso. Primeiro que para nós que cuidamos disso tudo, não conhecemos essa questão de céu e inferno, nem de demônio e nada disso. Nós trabalhamos no plano espiritual, temos planos e níveis de energia, onde também os trevosos podem ser resgatados, retratados e colocados, e podem estar num plano muito de evolução. Os Exus, eles são mediadores e são almas resgatadoras. Eles são excelentes na hora de tirar o vício do ser encarnado. É nessa fusão. Se você quer pedir um trabalho para Exu, peça para ele que tire o vício de alguém, que tire as coisas ruins de alguém, essa mediação. Peça para a Pombagira que você seja um excelente profissional na sua área de trabalho, porque ela carrega sedução. E a Pombagira, ela não é importante no campo afetivo, ela é importante no campo profissional, porque é onde você precisa seduzir, brilhar para acontecer. E você não precisa mandar ninguém de arrasta para cima. Você precisa melhorar você como pessoa. Você precisa brilhar, você precisa acontecer, você precisa crescer, né, financeiramente, espiritualmente, porque isso é o castigo maior de quem torce contra para a nossa vida. Não ela sofrer com uma doença ou deixando esse plano. O nosso sucesso é que vai ser a palmatória de quem nos odeia. Então, o tempo que você perde depositando em Exu uma tarefa de destruir alguém, você está deixando e impedindo que ele possa melhorar a sua vida. Melhorar você como pessoa, melhorar o seu status e tudo mais. Se eu me preocupo que Exu me guarde, me proteja, Pombagira faça eu brilhar profissionalmente, eu crescer, eu evoluir, isso é, um soco no inimigo. Quem é seu inimigo torce contra. E qual é o pior que pode acontecer para ele? Você melhorar e crescer de vida. É isso que nós temos que focar. Em quantos passos vamos dar para frente com os nossos Exus, os nossos guardiões. Não quanto de feitiço eu vou fazer para acabar, para amarrar, para estar com fulano. Quer trazer a pessoa amada para perto de você?
Faça que ela te admire. Faça coisas para que ela admire você. Ninguém ama aquilo que não admira. Se você não é uma pessoa admirável, você não vai ser amada por essa pessoa. E não é admirável pelo dinheiro que você tem, é pelo ser humano, pela pessoa, como você é com ela. O que você proporciona para esta pessoa, se ela sorri ao teu lado, se ela se diverte, se ela está bem, se ela se sente bem ao teu lado. Isso traz a pessoa amada, não amarrada, né? Você vai trazer, se você quer trazer a pessoa amada, agora se você quer trazer a pessoa amarrada ao seu lado, então todo o processo que você pode fazer junto a Exu e essa parceria vai muito mais além do que o nome que ele tem, de qual é, quem é. Olhe-se no espelho, veja quem você é. Você sabe quem você é? Você se conhece? Você se questiona? Você sabe o quão de bom ou de ruim você faz? Então, se você não se conhece, não adianta que você não vai conhecer ele. Para conhecer quem é seu guardião, você tem que se conhecer. Aí você vai saber qual é a energia que ele vibra. Porque ele tem e se alimenta da sua energia. E a evolução dele depende muito dos seus passos como guardião. Agora, se você alimenta toda aquela gama lá de baixo, você está, como ser humano, num umbral. Esse umbral é reflexo de quem você é. Por isso você se, né, semelhante atrai semelhante. Por isso que você se tá ali muito, né, familiarizado com essas coisas, com essas práticas. Nunca se esqueça que toda essa galerinha que trabalha no umbral para jogar o feitiço no outro, para levar e fazer, se ele chegar lá no outro, o outro é tão baixo e ruim quanto você, ele vai pagar o dobro e ele vai trazer de volta para você. Ele vira casaca. Porque ele não tem este compromisso com você igual o guardião tem. Ele não vai dar passos para trás nem para frente com você. Porque tanto faz o que você vai fazer ou deixar de fazer, o processo evolutivo dele está ali, ó, ladeira abaixo. Por isso que ele já está ali, naquele plano inferior. Então, quem está descendo ao nível dele é você. Então, para ele, tanto faz te ajudar ou ajudar o outro, tanto faz, a energia é a mesma. É quem paga mais é que leva. Você entendeu? Então, isso é o que acontece. Então, saber o nome das nossas entidades é através delas. Você tem que ter uma empatia, uma fusão grande com as suas entidades. E isso é muito importante. A questão dos ciganos, os ciganos, eles são uma linha muito jovem na Umbanda, difundida com a questão do povo do Oriente, tá? Mais ligado ao povo do Oriente, a força sim. Toda a história do cigano tem a ver com família, tem a ver com etnia, tem a ver com quem eles vivem. E muitas das pessoas não conhecem a verdadeira face da população cigana encarnada. Conhece algo figurativo dos guias dos ciganos desencarnados. Eles geralmente são entidades muito antigas, então eles já estão a mais, então é muito voltada a questão do plano, da magia e de tudo mais. Porém, teoricamente, vai ser difícil você encontrar a linhagem de pombagiras ciganas. Por quê? Porque a cigana é uma linhagem de sangue. Elas casam muito jovens e puras. E normalmente tem que ter ali, ó, o lençolzinho ali manchado do sangue da primeira noite. Então, como que o arquétipo delas, das pombagiras, não são mulheres que teriam tido uma coisa muito mais ligada à vida mundana, principalmente nos cabarés e tudo mais, então como as ciganas poderiam estar nisso? Essa sensualização que colocaram nas entidades ciganas não é a realidade da etnia na Terra, nem lá atrás, nem hoje em dia. Portanto, então cai muito por terra. Para que a pombagira fosse cigana, ela teria que ter sido uma cigana banida da família. E o cigano também teria que ter sido algo banido. Pode ter
Exus e pombagiras ciganas? Nesses termos, sim, mas que foram banidos. Mas eles não iriam trabalhar na linha dos ciganos. Por quê? Porque em terra já teria sido banido dos ciganos. Então, assim, Exu e pombagira cigana não trabalham com a linha de ciganos. E a linha de ciganos não seria na gira de Exu, como as pessoas colocam e combinam. Tá aí a desinformação sobre a cultura cigana, sobre quem é e muito menos. Então, tem muita entidade vindo com o nome de pombagira cigana e de Exu cigano, que são da onde? São guardiões? Não. Da onde eles estão vindo e por que eles estão vindo na gira de esquerda? Lembra que eu falei que os espíritos trevosos de umbral, esses Exus de trevas, ele vem e dá qualquer nome? Exatamente aí. Aí você vai ter guia de criança, baiano, pombagira, preta velha, que pode ser um Exu de umbral, de trevas, disfarçado de entidade, falando qualquer nota para você. Ah, mas eu fui num terreiro e falaram assim. Por quê? O terreiro firma esse tipo de entidade. Então a maioria das entidades que às vezes vem naquela gira é todinha ou mistificação, somatização e doideira da cabeça do médium, ficção, ou é realmente uma manifestação de espíritos trevosos de umbral. Então, quando a gente tem que participar de alguma religião, de qualquer coisa, principalmente na Umbanda, pergunte e tenha que ter uma resposta significativa e não assim, vazia. Ela tem que ter começo, meio e fim e ter fundamento e entendimento do que é e de quem foi. Zé Pilintra é um Exu? Não. Zé Pilintra representa todos aqueles homens da função. Ah, ele era um só? Sim, existiram tudo, tem até histórias de quem foi o seu Zé Pilintra, tal, na Terra e tudo mais. Mas, em si, a grande maioria vem desta linhagem boêmia, do homem dali, do estilo ali perto, tanto é que ele é cultuado muito nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, mas é aquele típico do morro carioca que vinham, que tinha aquela coisa dos bares, da frequência, mas era uma pessoa ligada a toda essa boemia, mas era um ser humano maravilhoso. Você entendeu? Que existem pessoas à margem da sociedade que são pessoas maravilhosas, mas vivem de uma maneira completamente diferente. A mesma coisa, não é porque a pessoa está no métier, né, no job hoje em dia, que mexe as mulheres de cabaré e tudo mais, que eram pessoas do mal. Elas tinham a era do mal perante a sociedade. Perante a sociedade, elas viviam uma vida à margem da moral, mas eram seres humanos, às vezes, incríveis, como pessoa, como seres humanos, com bondade, benevolência, com amor, com caridade, com tudo. Mas na Terra vivia de uma maneira alternativa. E isso condenaria ela no plano astral? Não, gente. Ah, então por que que então... Exatamente, entendeu? Direita e esquerda. Qual a diferença? Tem a ver com céu e inferno? Não. Tem a ver com entidades com uma vivência na Terra, onde ia num paralelo, entendeu? Entre a moral dos homens encarnado e o mundo, né? De uma maneira alternativa. Então são entidades que conseguem transitar nos guetos, onde existem coisas boas e coisas ruins, mas elas conseguem, sabe, fora daquela zona politicamente correta. Então no plano astral nós temos essa fusão. Então os espíritos que vêm na direita e na esquerda, qual é a função, qual a diferença deles entre um e outro? São os pilares e a densidade, né? Os dois funcionam juntos. Sem a dualidade, o yin e o yang, não existe um encaixe, um equilíbrio perfeito. Porque um vai aonde o outro ainda não entra. Você entendeu? Se completam. Que existe beleza, força e bondade em todos os lugares. Como também existe a coisa ruim
em todos os lugares. O yin e o yang, dentro de nós somos capazes de coisas maravilhosas e de coisas terríveis, tá? O fio que liga um ao outro é muito fininho e é o que diz bem e mal, mas isso está nas atitudes e não num plano total e não num ser total, tá ali dentro de nós. Entre fazer o bem e fazer o mal, né, essa fusão tá aqui. É um fiozinho ali, chamado decisão, livre-arbítrio, livre escolha, que está dentro de nós. Então nós temos a força da direita e da esquerda, que são os nossos dois pilares. Como a gente vai usar isso é que vai dizer se você é uma pessoa boa ou ruim, tanto na esquerda quanto na direita. Os dois podem fazer o bem e fazer o mal. Vai depender de como a gente utiliza esses dois pilares. Então, a diferença é isso. Seu Zé Pilintra trabalha em lugares mais boêmios, onde a margem da sociedade está ali. Mas não quer dizer que lá é uma zona de pessoas ruins ou de coisas ruins. E também não adianta. Você vê as beatas rezando ali com o joelhinho dobrado nas igrejas. São, teoricamente, pessoas de Deus. Mas qual é a reza? Qual é a função? O joelhinho dobrado dela está pedindo o quê? Você entendeu? Eu posso estar fantasiada de religiosa e ser um demônio dentro daquela pessoa. Se ela está ali rezando com a Bíblia, fervorosa, com o véu na cabeça e pedindo para acabar com a vida da nora, porque não gosta da nora, para acabar com a vizinha, para se livrar do marido, para derrubar fulano. Tá. Qual é o teor da oração? Não importa o objeto sagrado que ela está na mão. O que está no coração dela é que vai dizer se ela é boa, se ela é ruim. Mas a outra pode estar lá no cabaré, lá no baile, descendo até o chão, quicando e voltando, mas o pensamento dela está só em se divertir, está só em coisas boas, está na mãe que está em casa, que ela vai ter que ver o filho depois, está no outro, está naquilo, está no trabalho que ela vai difundir depois no outro dia. Hoje eu me divirto, me abasteço de energia para amanhã dar o melhor no meu trabalho. E aí você coloca as duas, quem que você vai colocar no céu e quem que você vai colocar no inferno? Só o que você visualizou. A interpretação do visual é que tá. E a espiritualidade não é isso. E a gente transfere isso para a questão de direita e esquerda, colocando um lá e outro cá. E não tem a ver. É a energia realmente, é a densidade e os lugares onde ele pode transitar que o outro talvez não entre. Mas a fusão, por isso tem que ter o equilíbrio dos dois lados. Uma mão, né, faz muita coisa, mas sem os dedos ela não faz nada, ela é só a mão. Os dedos é que fazem ela ajudar tudo. Por isso nós temos duas, a direita e a esquerda. A fusão das duas constrói um mundo de coisas maravilhosas, mas também a força que elas têm também podem destruir muita coisa, na mesma velocidade que constrói. Quem é que decide isso? Os encarnados, nós mesmos. É isso que nós temos que saber. Diferenciar as coisas e as nossas intenções. As nossas intenções nos coloca nos lugares onde realmente combina. No umbral, lá cima, abaixo, no meio. A intenção é que diz quem é. Se é de direita ou de esquerda, mas a intenção que nós estamos em qualquer um dos lados é que vai definir se é uma coisa boa ou ruim. Então, livre-arbítrio, livre escolha. Sua entidade, ela vai se comunicar com você e ela vai ser exatamente muito mais a ver com o seu perfil do que você imagina. Então, a preocupação de saber quem é primeiro saber quem eu sou, para saber o qual a espiritualidade eu vou ativar, qual módulo eu vou ativar à minha volta. Gostaram? Espero que você tenha gostado, que você tenha chegado até aqui e que tenha já compartilhado, dado seu like, que você tenha compartilhado com outro amigo, fazer esse canal crescer.
Exatamente. E se você gostou e você quer que eu entenda que você chegou até aqui e que me acompanhou até agora, me ouviu até agora, você vai escrever a palavra-chave aí agora, que é espiritualidade. Espiritualidade. Falando da espiritualidade, do plano espiritual, que é a sua decisão. Quem é você na espiritualidade? Se você chegou até o final aqui e escreveu espiritualidade, eu vou entender que você chegou até o final do vídeo e que curte que a gente está falando sempre aqui. E que gostou da nossa aula de hoje e do nosso programa. Porque lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha, a gente não se larga mais. Porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje fica por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, ok? Beijo, axé, tchau, tchau. Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.